Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, a professora Rita aqui falando. Então vamos dar continuidade ao nosso curso de lógica, né? Bom, então pessoal, agora a gente vai ver um assunto muito importante em todas as linguagens aí de programação que a gente for utilizar, tá? Então o assunto agora é vetor, certo? Então vamos lá. Em programação, vetor é o nome dado a arranjos unidimensionais. Então, na literatura, a gente pode ver com a palavra vetor mesmo, ou até com a palavra arranjo, também é bastante usada, tá? Mas são estruturas, né? São estruturas de dados. Então, arranjo ou array, né, do inglês também, é uma estrutura de dados homogênea, ou seja, os dados, eles, em todo o vetor, toda a extensão do vetor, eles são do mesmo tipo, e é uma estrutura estática. Vou explicar já melhor sobre isso. É uma estrutura ordenada, pois os elementos são acessados por meio de posições. E é alocada de uma vez só na memória em um bloco contíguo, ou seja, um atrás do outro, né? Um ao lado do outro. Então, aqui eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Aqui é um vetor, né? Esse vetor tem 5 posições, porque começa no zero, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse índice aqui que a gente está falando, né, é acessado por meio de posições, são esses, a gente chama de índice, tá? Então, essas posições aqui são chamadas de índice. Então, aqui começa no índice 0, 1, 2, 3, e a gente vai se referindo às posições do vetor por meio desses índices, tá? E aí, quando a gente cria, então, o vetor, nesse meu exemplo aqui, é um vetor de 5 posições, né? Como eu disse. Então, quando eu crio esse vetor, ele é criado com essas 5 posições já de uma vez na memória. Por isso que diz que ela é estática, né? Porque uma vez criada, ela vai ser sempre desse tamanho, não tem como mudar isso. E outra coisa é que se eu criar, por exemplo, um vetor para receber números inteiros, ele vai ser todos esses espacinhos aqui do meu vetor, só poderá receber valores inteiros. Se eu criar um vetor do tipo caractere, ele vai poder receber texto, mas todos os espaços só vão poder receber texto. Da mesma forma, outros tipos. Quais são as vantagens de um vetor? O acesso é imediato aos elementos pela posição. Então, o acesso aqui, gente, fica bem rápido, tá? Por conta desses índices aqui. Então, você faz referência ao vetor e imediatamente ele já acha a posição, né? Aqui no vetor. Mas a desvantagem é o quê? Exatamente porque ele tem um tamanho fixo, uma vez criado o tamanho, ele não pode ser mudado, e há uma certa dificuldade em fazer inserções ou deleções, né? Porque você precisa ficar trocando as posições aqui do vetor, então isso gera uma certa complexidade, tá? Mas é muito usado, é uma estrutura bastante utilizada. Bom, eu dei um exemplo aqui, ó, tá? Então, aqui eu criei um vetor chamado temp, tá? Temp, e o vetor, pessoal, toda vez que a gente cria vetor nas linguagens, né? O comando que a gente dá são os colchetes. Então, quando o computador vê o nome que você deu entre colchetes aqui, 2 colchetes, ele já sabe que isso aqui é um vetor. Aí você só precisa colocar o tamanho que você quer. Então, a gente pode colocar, por exemplo, assim, temp 8. Aqui no caso, esse meu exemplo que eu tô dando aqui agora tem 8 posições, né? Começa no 0, vai até o 7. Ou então, aqui no Visualg, a gente vai fazer assim, ó. A gente coloca o colchete, a gente coloca da onde até onde a gente quer. Então, eu vou colocar assim, ó. Do 0 até o 7, tá? Então, aqui no Visualg a gente vai fazer assim, tá? Mas na maioria das linguagens, basta que a gente coloque aqui o colchete e dentro do colchete o número de espaços que a gente quer alocar na memória. Bom, então aí ele vai criar esse espaço aqui na memória. E aí, como é que eu faço referência a cada posição do meu vetor? Então, aí vai descer dessa forma, olha. Temp 0 significa vetor temp na posição 0. Então, vetor temp, que é esse aqui, na posição 0, que é essa aqui, eu tenho o 23. Vetor temp na posição 4, que é essa aqui, né? Eu tenho o 25. E vetor temp na posição 7, que é aqui no final,
Qual é o conteúdo? O conteúdo é 30, tá? Então, é assim que a gente utiliza o índice, né? Para se referir a um vetor, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos fazer aqui no nosso visual aqui. Vamos criar o nosso vetorzinho aqui, então. Vamos lá, colocar aqui o nome de vetor, né? Então, aqui, como é que eu vou declarar? Eu vou declarar a variável assim, temp, né? Vou colocar temp, o nome da variável, do tipo vetor, então ele já sabe, né? Que é do tipo vetor. Aí eu abro o colchete, eu coloco do 0 até a posição que eu quero, que eu vou colocar só 5 posições, tá? Do 0 ao 4, 5 posições. E aí eu coloco o tipo que eu quero, de inteiro, tá? E aí, pessoal, eu vou criar também uma variável de índice, né? Lembra essa variável aqui, ó. Eu vou criar essa aqui, onde tem esses numerozinhos que são os índices, né, das posições do vetor. Eu vou criar uma variável para eu poder percorrer o meu vetor, tá? Então, essa variável vai ser uma variável, eu vou criar ela de inteiro, né, que eu vou percorrer o meu vetor, certo? Muito bem. Bom, agora, vamos lá, eu vou pedir, então, para o usuário digitar a temperatura, né? Digite a temperatura, certo? E aí eu vou colocar leia. Aí como é que eu coloco para ele ler e jogar lá no vetor? Então eu coloco assim, opa, o vetor chama temp, né? Então eu coloco assim, ó, temp, o nome que eu dei pro meu vetor foi temp. Então eu coloco temp e aí eu vou colocar na primeira posição, né? Que é 0. Então ele vai jogar na primeira posição, tá? Então eu tô falando para ele assim, olha, você vai ler o que foi digitado e vai jogar na variável temp, que é o vetor. Peraí que tem que fechar aqui, né? Na variável temp, que é o vetor, na posição 0. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui, ó, na posição 0 e vai jogar o primeiro valor que for digitado. Tá bom, mas veja, se eu deixar assim do jeito que tá, ele vai executar esse comando uma vez e vai jogar na variável, na posição 0, o valor que eu digitar. Só que ele só vai fazer isso uma vez. Tá, mas eu tenho um vetor de 5 posições. Como é que eu falo para ele percorrer o meu vetor e colocar os valores lá dentro do vetor? Aí, agora, eu vou ter que criar, então, um comando de repetição, certo? Um comando que ele vá repetindo para ele poder ir jogando dentro do vetor. E esse comando que eu vou usar vai ser o para, tá? Para aí, aquela variável que eu acabei de criar, que é a variável para o índice, de 0 até 4, né? Faça. Só que agora, o que eu vou fazer? Aqui dentro, eu não vou colocar 0, agora eu vou colocar i, né? Que agora ele vai mudando, certo? E aqui, para terminar, eu tenho que colocar o fim para, né? Deixa eu indentar aqui para ficar legal. Vamos lá, então vamos recapitular o que foi feito. Criei a variável vetor, a minha variável do tipo vetor chama temp, com 5 posições do tipo inteiro. Criei uma variável para ser o índice do meu vetor, aquele que vai percorrer o vetor. E aqui eu coloquei, deixa eu dar uma separadinha aqui para ficar bem claro para vocês aqui. Eu coloquei aqui um comando de repetição, que é o para, né? Então, ele vai fazer o seguinte, ó, para ir de 0 até 4, né? Então, ele vai percorrer todo o meu vetor da posição 0 à posição 4, porque foi essa que eu criei, né? Com essa quantidade. E aí, ele vai pedir para digitar a temperatura, e aí ele vai jogar lá no meu vetor temp, na posição i, os valores que forem digitados. Então, quando ele entrar aqui nesse para, ele vai entrar valendo 0, né, pessoal? O primeiro i aqui, o primeiro valor de i vai ser 0. Aí, quando ele lê o primeiro, aí ele incrementa 1, ou seja, 0 passa a ser 1. Aí ele volta, digita mais uma vez, aí ele joga já no i 1. Aí ele incrementa 1 mais 1, 2, aí ele volta, lê novamente, joga no i2, volta, joga no i3, volta, joga no i4, aí termina. Tudo bem? Eu só vou colocar aqui um comandinho para pular a linha aqui, né? Escreva L, ele pula a linha. Vamos lá, vamos rodar então isso aqui para ver como é que vai ficar.
digite a temperatura, então, eu vou digitar aqui 21, 20, 12, 6 e 8. Pronto. Eu vou tirar esse escreva, que eu não quero que ele pule linha para digitar os dados, não. Eu vou deixar assim mesmo, sem pular linha. Temperatura 12 graus, 32 graus, 30 graus, 15 graus, 28 graus. Pronto. Tá bom, beleza. Tá, mas agora se eu quiser que ele mostre as temperaturas, ele imprima as temperaturas, né? Aí, pessoal, eu tenho que criar outro comando para, que é um outro contador, né? Um outro laço, para ele agora percorrer o vetor, porque ele já guardou no vetor todos os dados. Agora eu quero que ele volte lá no início, tá vendo aqui, ó, meu vetor, tá até aqui, ó, os dados do meu vetor, certo? E aí eu quero que ele volte e imprima todos os valores, né, que eu digitar. Claro que não serão mais esses aqui, né? Se eu digitar outros, serão outros. Então, eu tenho que fazer outro para, ó. Agora eu vou fazer para i de 0 até 4, faça. Então, agora eu quero que ele escreva a temperatura é, tá? E aí eu quero que ele coloque temp i, né? Ele vai imprimir isso aqui agora, certo? Aqui também eu preciso colocar o fim. Fim para, tá? Então, agora vai ser assim. Então, agora ele não vai ler nada, ele só vai imprimir na tela o que for digitado. Vamos lá? Vamos executar. Tá, então, temperatura 18 graus, 21 graus, 23 graus, 27 graus, 19 graus. Ah, faltou pular uma linha. Aqui eu preciso colocar, né? Então, aqui eu vou colocar o L. Aqui sim. Então, vamos lá de novo, ó. 16 graus, 15 graus, 21, 23, 24. Agora sim, agora ficou legal. Certo? Digita a temperatura, foram digitadas as temperaturas, ele guardou no vetor, depois eu pedi para ele imprimir o conteúdo do vetor. Então, tá vendo que todos os valores que foram colocados no vetor, ó, 16, 15, 21, 23 e 25, ele imprimiu aqui. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês, até a próxima aula.